Olá, sou Paulo Santana, estou aqui em Brasília, Distrito Federal, e esse vídeo vai a pedido dos meus alunos aí do curso de habilitação de sargento 2017 e da Unilagos, falando sobre o funcionamento, como é que funciona aí na verdade, o nosso estado Brasil, como é que funciona o poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. É complicado porque essas informações elas não são colocadas de forma que a população entenda, mas a gente vai tentar fazer um breve resumo aqui. E tudo começa a gente tentando definir sociedade política. É um agrupamento de pessoas e essas pessoas estão reunidas por conta da mesma finalidade, em comum. As manifestações são em conjunto, organizadas, e existe um poder social influenciando aquelas pessoas ali. A finalidade da sociedade, quando ela é gerar condições ou meios para o desenvolvimento individual de cada um, nós denominamos de sociedade política, a partir dos seus vínculos permanentes que esses membros possuem. Nós evoluímos para a nação. O exemplo maior disso que nós temos é a família e o Estado. Por isso é que nós, a partir das famílias sendo fortes, nós temos também o Estado forte. Por isso essa defesa muito grande hoje em relação à família que nós temos assistido, muitos valores cultuados no interior da família estão sendo extirpados na nossa sociedade. Por isso é necessário a gente defender esse ponto, essa bandeira, porque famílias fortes a gente consegue a partir delas fazer um Estado forte. Mas aí, como funciona toda essa relação de poder ou de governança em relação a esse Estado? Para você primeiro entender, o Estado necessariamente tem que ter um tripé que é chamado a população, o governo e o território. A partir de um território, essa população se submete a um governo no sentido de gerar condições ou meios para que ela mesma se desenvolva e, enfim, nas suas questões, cada um dos seus interesses e questões particulares. Mas como é que se desenvolve esse governo? Aí é preciso a gente também definir alguns termos sobre forma de Estado, sistema de governo, forma de governo. Rapidamente, a forma de Estado ela pode ser unitária ou pode ser composta. No nosso caso, o Brasil é um Estado composto chamado federação. Por isso o nome federação, República Federativa do Brasil. Em relação às formas de governo, ela pode ser ou pela monarquia ou, em relação, se não for a monarquia, pode ser a própria república. No nosso caso, República Federativa do Brasil, nós temos presidente e não rei. Por isso, República Federativa do Brasil. Outro ponto está em relação à sistemática de governo. Como se desenvolve toda essa sistemática? Bom, o Brasil é um Estado de direito. Ele funciona sob regime democrático, onde o povo tem a sua voz e vez. O Estado de direito, nós criamos esse Estado a partir de uma Constituição Federal, a partir de uma lei maior, uma carta maior, e a partir dela todas as relações entre Estado e indivíduos, e os indivíduos entre eles, vão a partir dessa Constituição Federal. Mas em relação ao governo em si, nós adotamos o sistema presidencialista. O que é isso? Nós temos um presidente como chefe de Estado e como chefe de governo, na mesma pessoa. Não o parlamentarismo, como alguns estados possuem, onde outra pessoa é eleita para chefe de Estado, seja presidente, ou seja o rei, que é o chefe de Estado, como na Inglaterra. E aí teria no parlamentarismo um primeiro-ministro como chefe de governo. Não, no nosso caso não é isso. Nós adotamos o regime presidencialista, onde o chefe do executivo, que é o chefe de governo, ele também é o chefe de Estado. Continuando, no Brasil, também foi adotado pela nossa Carta Maior Constituição Federal a tripartição dos poderes, para que o poder não ficasse na mão de uma só pessoa, enfim, ou concentrado. Foi adotado esse sistema de forma que os poderes eles sejam dissolvidos, vamos dizer assim, não sei se dissolvido seria a melhor palavra, mas distribuído em 3 situações diferentes, e aí elas funcionam da seguinte forma. Imagina a locomotiva, e essa locomotiva ela tem que andar, mas ela só anda pelos trilhos. Os trilhos são as leis. A nossa própria Constituição Federal é a primeira lei.
Então a administração pública, esse Estado, só pode trilhar por essas leis, por onde tem trilhos. Quem é o condutor? Quem leva essa máquina por esse caminho? É sim o chefe de governo, que se encontra aqui no Palácio da Alvorada. Esse chefe de governo, como eu te falei, por sermos um sistema republicano, ele ao mesmo tempo, presidencialista, ele ao mesmo tempo é o chefe de Estado e o chefe de governo. Ele representa o Brasil e também governa internamente. Temos também, esse é o condutor, mas o condutor ele só pode fazer alguma coisa no sentido em que haja trilhos para essa máquina trilhar. Então a administração pública só pode fazer alguma coisa na medida em que existam leis que permitam, determinem ou autorizem. Quem cria essas leis? Aí eu quero dizer para você que essa é uma sistemática um pouco complicada de falar, mas vamos tentar de alguma forma resumir, porque a realização, a feitura das nossas leis, ela cabem aqui, onde, como vocês estão vendo, ao nosso Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele está dividido num sistema bicameral. Esse sistema bicameral, como vocês podem enxergar, aqui ó, atrás do meu pescoço existe uma cúpula côncava e aqui a convexa. É a Câmara dos Deputados, ou melhor, a Câmara do Senado, é o Senado e a Câmara dos Deputados, respectivamente. O que significa isso? Temos duas casas, onde as leis são propostas nessa casa, e aí na Câmara dos Deputados nós temos, você pode ver ali, ó, ela fica meio que como uma antena. Então é mais ou menos a intenção de que você capta a vontade popular, e ali dentro ela é trabalhada para poder ser transformada em lei. Em relação ao Senado, ela é já emborcada para representar o equilíbrio. E ali mostra o seguinte: apesar das vontades populares, mas a gente tem que trabalhar também com algumas questões de Estado que são importantes para o nosso Estado funcionar. Então ali deve pairar entre os senadores o equilíbrio. Eu vou tentar falar um pouco mais sobre cada uma delas num outro vídeo, mas basicamente as nossas leis são criadas a partir dos deputados e senadores que compõem esta casa aí atrás, como você está vendo, Câmara dos Deputados e Senado, ok? Muito bem, e se porventura essas leis estando criadas, esse governo estando administrando e aí toda a população acompanhando, se porventura acontecer algum conflito, seja de indivíduo para indivíduo, seja do Estado para um indivíduo, pronto, a gente está observando algumas questões da própria Lava Jato, como aconteceu em relação ao impeachment, estamos falando de reforma da CLT, direitos trabalhistas, prevalece o quê? O empresariado está sendo muito pressionado e aí precisa de uma liberdade para poder empreender. Não pode tirar direitos do trabalhador, e aí os trabalhadores, relação do trabalhador, do empregado com seu empregador, vale o quê? Enfim, todos esses conflitos que pairam sobre a aplicação da lei. Também temos o poder judiciário, que é responsável por dizer no final, bater o martelo na palavra final de quem é o direito. Assim funciona a relação de poder do nosso Estado. Nosso Estado, o governo desse Estado, a partir do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, que devem trabalhar de forma independente e harmônica. Tudo bem que na teoria a gente vê muitas coisas que na prática acaba sendo um pouco complicado, mas é assim que funciona, ou pelo menos deveria funcionar. E aí eu gostaria de guardar para o final desse vídeo a parte mais importante, porque nós falamos de poderes em relação ao governo, mas a nossa Constituição Federal, ela diz que todo o poder emana do povo, que elege os seus representantes por meio do voto. Essa é a essência do nosso Estado, e isso você não pode esquecer. O mais importante disso tudo é que quem está governando, administrando ou criando as leis, ele foi colocado por você. E o maior poder que existe no plano do Estado Brasil, da República Federativa do Brasil, é o seu poder, é o poder do seu voto. Porque na medida em que você não sabe escolher,
nós não teremos resultados bons, ou pelo menos aceitável para o nosso estado, porque as pessoas que foram colocadas lá não estão preparadas ou não estão com interesse, com a vontade pública. Então, tudo funciona a partir do momento em que você consiga escolher bem quem você coloca para administrar o seu estado, para criar as leis que são estabelecidas e são obrigatórias a serem seguidas nesse estado. Então esse vídeo, além de acadêmico, eu gostaria de aproveitar para fazer esse apelo. Saiba escolher. Próximo ano nós teremos um trabalho para poder colocar pessoas nesses poderes. E a partir do momento da sua escolha é que nós podemos melhorar ou não a situação do nosso Brasil, que necessita muito de uma melhora. Mas ela só virá a partir da sua ação. Não adianta a gente reclamar de quem já está aqui. A gente precisa trabalhar para escolher melhor. Então é você quem vai mudar essa realidade do nosso Brasil. Vamos ficar por aqui. Aguarde que tentaremos fazer um vídeo sobre o Legislativo. E é isso que eu tinha para você. Muito obrigado.